Agradecer a oportunidade aí do convite aí. Tirar a tela aqui para vocês aqui, para ver se a gente consegue acompanhar com a tela, para que vai ser melhor. Deixa eu ver se eu consigo a apresentação. Aí eu acho que agora vai aparecer para todos aí. O tema que foi proposto aí foi envolvido versus comprometido. Estou envolvido ou comprometido com a obra de Deus? É um tema assim muito legal, um tema muito bom. Eu já tive algumas problemas, não problemas, né? Algumas questões com relação a comprometimento ou envolvimento com comprometimento na mocidade há muito tempo atrás, quando eu era diretoria de federação e de confederação. E esse é um assunto que sempre me incomodou muito, essa questão do envolvimento e o comprometimento. Mas eu queria conversar com vocês não só com relação a esse envolvimento e comprometimento com a obra de Deus, mas também assim, porque o que acontece? Hoje a gente também tem um envolvimento ou comprometimento no trabalho, numa vida social, no nossos relacionamentos, seja casamento, seja o namoro, com a igreja, nas nossas sociedades internas. Assim, em todos os lugares existe essa questão do envolvimento e o comprometimento. Eu acho que o envolvimento e o comprometimento faz parte da nossa vida do modo geral. Então, assim, eu acho que eu vou falar aqui com vocês, eu acho que serve e se aplica, principalmente nós como cristãos, a todas as nossas áreas de nossa vida, entendeu? Então, primeiro que eu queria ver com vocês, saber o que é envolvimento, o que é o comprometimento, né? Eu peguei lá no dicionário o que seria envolvimento, né? De acordo com o dicionário, envolver significa enrolar-se, embrulhar-se, cercar, rodear, circundar, incluir isso, tomar parte, né? Eu acho que o nosso principal aqui seria essa questão do tomar parte ou fazer parte de alguma coisa, né? A pessoa que está, às vezes, está junto, ela está envolvida, mas ela não é comprometida. Ela sempre está ali com aquela junto em alguma situação de acordo com o que ela pensa para ela, ou seja, ela só se envolve ali, mas ela nem sempre está comprometida, seja num trabalho, seja às vezes em qualquer outra situação que a gente vai participar, né? Então, às vezes, assim, que o envolvido, a pessoa que se envolve, ela às vezes não abre mão de nada dela, ela só se envolve. Quando aquela pessoa que se envolve e abre mão de coisas pessoais, ela passa a ser comprometida, ela não está só se envolvendo, né? E o comprometido, de acordo com o dicionário lá, obrigar-se por compromisso, ele se expõe a risco, né? Ele dá como garantia a sua moral. O comprometido, a pessoa que tem essa questão de compromisso, ele sempre ele assume uma obrigação, ou de promessa firmada com outra parte, ou com alguma coisa, uma situação, seja um trabalho, seja um namoro, seja um relacionamento, ele está sempre comprometido com alguma coisa, assim, por inteiro, ele se dá por aquilo, né? Ele se expõe a riscos. Até. A gente vai ver até alguns exemplos que às vezes acontecem na nossa vida. Você acaba se expondo a risco. E uma questão principal que eu vi também achei interessante, que é a sua garantia moral. Ele faz questão de estar realmente comprometido com as situações, com benefício às vezes nem próprio, mas com benefício até de outro do que a si próprio, né? Ele está sempre disposto a enfrentar qualquer coisa, entendeu? Assumindo essa questão do compromisso. E assim, uma coisa que eu estava pesquisando sobre essa questão de compromisso, eu achei muito interessante uma história que você encontra muito pela internet. E essa história você vê ela de várias formas, com relação ao compromisso e essa questão de estar envolvido ou comprometido, né? Então, assim, você vai ver, você fazer pesquisa, tu achar de várias formas, mas todas elas têm o mesmo sentido. Então, assim, essa história é a seguinte, a história começa que há muito tempo, um determinado tempo, em uma fazenda, os animais se reuniram, né, e resolveram fazer uma festa para o fazendeiro. E nessa discussão lá que durava horas com relação a isso, os porcos queriam fazer a melhor festa da vida deles. Eles queriam realmente fazer uma grande festa para o fazendeiro, para ver se conseguia essa festa amolecer o coração desse fazendeiro, porque ele era muito mau, ele era muito duro com os animais. Agora, já as galinhas, elas não queriam fazer isso, não. Elas acham que tinha que fazer qualquer coisa, uma coisa simples, de qualquer jeito. Elas não queriam fazer isso, não. Justamente porque o fazendeiro era muito mau. Então, porque se ele era muito mau, ele não merecia.
nada de bom, entendeu? Então eles queriam fazer uma coisa de qualquer jeito lá. Depois de muita discussão, resolveram realmente fazer a festa e começaram aqueles preparativos. E quando começou naquela questão, chegou a hora de escolher o cardápio. E as galinhas imediatamente logo apresentaram uma sugestão. Vamos fazer a festa lá, a gente vai fazer ovos com bacon. E foi assim, a primeira ideia dela, e assim, todos aceitaram aquilo. Os porcos foram os primeiros a aceitar. Não, vamos fazer ovos com bacon. Só que teve uma questão que aconteceu com relação a isso. A galinha cede o ovo, né? E o porco, para ceder o bacon, ele tem que morrer. Aí eu pergunto, quem é que estava envolvido nessa festa? Quem é que estava comprometido? Quem é que foi comprometido com essa festa? É claro aí que no caso da galinha só se envolveu, né? O porco se comprometeu, ele deu sua vida. E virou um grande prato aí de ovos com bacon, que é um prato aí que é muito usado nos Estados Unidos, né? Um dos melhores pratos mais comuns nos Estados Unidos, ovos com bacon. E você reparando nessa foto, eu fiz questão de botar a foto aí do ovos com bacon aí, porque em todos os nossos meios, onde nós vivemos, existe junto o envolvido e o comprometido. Ou seja, dentro do mesmo prato, existe o envolvido e o comprometido. Dentro das nossas igrejas, tem o envolvido e o comprometido. Então, isso faz parte do nosso dia a dia, né? E assim, para poder trabalhar em cima de um texto, eu resolvi usar o texto aí que fala que é um dos textos que Deus usa como chamado, né? Eu chamei o texto de chamado de Deus, que é de Lucas 10:2, onde diz: eles lhes diz, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores à sua seara. Eu pergunto, pô, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, o que Jesus queria dizer com isso? Se à volta dele havia uma multidão de pessoas que estavam seguindo ele. E ele escolheu somente 70 nesse momento. Antes do texto anterior, ele fala justamente sobre a escolha dos 70 e envia os 70 para a pregação do seu evangelho. Vai de 2 em 2, a grande maioria conhece esse texto. Ele vai falar que a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Só foi os 70, ele tinha uma multidão. Quando a gente fala de multidão, a gente fala de muitas pessoas. Então, aqui, será que essas pessoas, dessa multidão, só tinha 70 que estavam realmente comprometidos? O restante dessa multidão era só envolvido? Então, esse texto me gerou essa curiosidade com relação a isso. Como são trabalhadores, são poucos, só 70, por que só enviou 70? Existe uma multidão. Será que não poderia ir um pouco mais de pessoas, entendeu? Para ajudar nessa seara, nesse trabalho? Assim, esse chamado faz parte, né, da nossa vida também. Nós temos que seguir o que ele diz, né? Temos que ser um desses trabalhadores. Esse chamado que ele traz nesse texto é um chamado para nós hoje também, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente não deve fazer parte da multidão, mas sim dos 70. E eu quero trazer aqui agora alguns exemplos bíblicos, né, de pessoas que são comprometidas. E no final eu quero trazer sobre uma questão também sobre o que estava somente envolvido. Primeiro, os 10 espias. Acho que todos conhecem a história lá, né, da Terra Prometida, onde Moisés envia 10 espias, um de cada tribo, e José e Caleb, ou seja, eram 12 que foram espiar a terra. E naquele momento ali, 10 espias só estavam apenas envolvidos, porque eles olharam a terra, acharam que era ruim, que não dava, porque eles tinham que lutar pelaquela terra, enquanto Josué e Caleb, pelo contrário, eles viram coisas boas naquela terra. Apesar dos espias também terem encontrado coisas boas, mas eles encontraram dificuldades. Eles, assim, desistiram. Eles não tiveram um envolvimento, não tiveram responsabilidade. Mas José e Caleb não, eles estavam comprometidos. Eles queriam realmente agarrar essa oportunidade que Deus estava dando para eles. Então eles viram coisas boas. Eles viram que, apesar de ter um povo naquela terra, era um povo fácil de se conquistar. Apesar que teria que lutar por aquilo, eles não estavam com medo diante dessa dificuldade de lutar pelaquela terra, né? Então, essa é uma questão que eu vejo que tinham 10 pessoas ali que estavam envolvidas, mas só 2 realmente estavam comprometidas em lutar pela terra.
Um outro exemplo que eu tenho aqui também, que eu acho interessante, que é uma pessoa que eu gosto muito, aprendi muito sobre ele quando desenvolvi líderes da mocidade. Uma das coisas que eu aprendi muito, por isso eu gosto sempre de citar ele, é Neemias. Neemias, ele estava lá comprometido com a reconstrução dos muros. Ele em nenhum momento se intimidou com as ameaças dos inimigos, entendeu? Então, assim, existe pessoas que vão querer atrapalhar, vão ameaçar o seu andar, a sua atividade com Deus ou outra coisa qualquer. Então, assim, o Neemias, ele pelejou, ele foi até o fim, não se intimidou de jeito nenhum, ele enfrentou todas as situações. Os seus inimigos, né, o Sambalá e Tobias, eles tentaram de qualquer forma fazer com que ele parasse, queriam de qualquer momento atrapalhar esse trabalho, em vez de ajudar. Mas Neemias, ele entregou tudo, ele tinha, entregou sua vida por aquilo, entendeu? E a gente vê isso o tempo todo nas nossas vidas, essas questões de pessoas que querem atrapalhar, ou pessoas que às vezes você acha que ela está comprometida e estão envolvidas. Eu queria até citar aqui dois exemplos que aconteceu comigo com relação à Federação e Confederação de Mocidade, já que a gente está falando sobre trabalho de mocidade. Eu, num congresso de federação, uma vez, estava numa reunião, num congresso desses, fazendo aquele planejamento de planos e metas, né? E naquele momento de discussão de um documento, teve uma comissão de planos e metas e ela botou o trabalho para a federação todo mês. Então, todo mês tinha uma atividade que foi planejada para aquilo. E na época eu fui muito duro, muito contra isso, porque ia dar muito trabalho para a diretoria. Eu nem era da diretoria, né? E naquele momento eu falei assim, poxa, quem está dando essa ideia de fazer esse trabalho todo mês, às vezes não aparece um trabalho da federação. E está dando essa ideia. Eu sei que aquele projeto foi aprovado, no final do congresso acabei sendo eleito para a diretoria como tesoureiro, então acabei fazendo parte daquela diretoria, né? E a diretoria encontrou uma dificuldade muito grande e não era nenhuma sugestão, era uma determinação, né? De que tivesse uma realização do trabalho todo mês. A federação tinha que fazer um trabalho mensal, não importa, tinha que fazer um trabalho mensal. E a diretoria, com muita dificuldade, realizou todos os trabalhos. Aí eu pergunto, aquela pessoa, aquele grupo de pessoas que aprovaram isso, participaram desses trabalhos? Cara, eu na época eu fiz questão de anotar os nomes. Nenhuma das pessoas que defenderam aquele trabalho apareceu nesse trabalho. Aí eu falo, quem estava envolvido e quem estava comprometido? E essa é uma dificuldade, às vezes, na nossa mocidade local. Às vezes a gente planeja, algumas pessoas dão ideias, mas na hora as pessoas só estão envolvidas, não se comprometem, não chegam firme, não vale para ajudar. E um outro exemplo também que eu tenho para dar é quando eu estava, que foi até bem próximo, um ano depois, se não me engano, no mesmo ano, não me lembro qual de cabeça, quando eu entrei também como na diretoria da Sinodal. Na diretoria sinodal, até na época a Leiriandes, vocês devem conhecer, era presidente, eu era tesoureiro, e em todos os trabalhos, em todas as reuniões que a gente tinha, eu fiquei 2 mandatos na sinodal, eu sempre, todos os trabalhos que tinha, eu sempre botava empecilhos, no sentido de pensar nas coisas que podem acontecer de errado. Eu sempre era daquelas pessoas que estavam sempre apontando, ó, pô, isso pode dar errado, a gente precisa ver isso, ó, talvez isso não vai dar certo, né? Então sempre pensava, porque eu tenho uma visão um pouco de tecnologia, de coisa de risco, algumas coisas assim, então sempre estava apontando as coisas erradas. E no dia do trabalho, eu sempre era o primeiro a estar lá presente, eu era o primeiro a executar, eu que eu mais corria atrás, e eu era a pessoa que estava sempre na frente de tudo. Uma vez a presidente, a Leriane, chegou para mim e perguntou: pô, Hélio, você geralmente na reunião você é contra tudo, você discute isso, você reclama disso, fala um monte de coisa, você sempre bota empecilho de alguma coisa. Mas no dia da atividade você tá lá, é o primeiro a chegar, é o último a sair, é o que mais se envolve. Ela, por que isso? Aí eu falei para ela, olha, eu faço parte da diretoria, não importa se eu sou contra ou não, nós somos um grupo. Se eu estou comprometido com vocês, eu tenho que chegar junto. Porque às vezes algumas pessoas dão ideias, aparecem ali, mostram ali a sua cara, faz o que tem que falar ali, mas não vai cumprir.
Então, assim, eu sempre estou pensando nos riscos para fazer o melhor trabalho para o Senhor. Nós temos que estar sempre pensando assim. Então, assim, não importa se você é o presidente ou se você é outra pessoa. Então, você tem que estar comprometido realmente com a atividade, com o trabalho que você tem que realizar para Deus. Então, é isso que tem que estar. Tem que estar assim, então, primeiro, não importa, eu levo isso para o meu conselho, levo isso para qualquer diretoria que eu esteja, que não importa. Mesmo que eu fui voto vencido, por exemplo, eu tenho que estar junto, porque nós somos um grupo, nós temos que estar envolvidos, não só envolvidos, mas sim comprometidos com a obra de Deus. E eu quero entrar com outro exemplo aqui que é sobre os discípulos. Talvez algumas pessoas vão até questionar algumas coisas que eu vou falar aqui agora, mas eu queria fazer essa questão, fazer uma comparação com os discípulos. O como Jesus, o como Deus pode mudar as nossas vidas. Os discípulos de Jesus andaram ali 3 anos com Jesus, aprenderam com Jesus o tempo todo. Então, assim, antes da crucificação, estavam totalmente envolvidos com Jesus. Totalmente envolvidos. Mas na hora da crucificação, só um discípulo estava no momento da crucificação, que foi João. O outro, o Judas, não estava porque ele se suicidou, né? E os outros 10 sumiram, se esconderam. Pedro negou, né? Foi lá que tentou aparecer, tentou ver o que ia acontecer, mas negou lá Jesus lá 3 vezes, né? E ficou com medo de estar ali, ou seja, ele não estava realmente comprometido com Jesus. Então, assim, João, para mim, naquele momento, ele é o único que realmente estava comprometido, ele estava ali próximo. E se você for analisar, parar e pensar, eu até ia trazer isso, mas eu acabei não confirmando. Se eu não me engano, não tenho quase certeza absoluta que João foi o único que não foi martirizado. Se eu não me engano, ele foi o único, porque os outros foram todos martirizados. João foi aquele que cuidou da mãe de Jesus. Ele foi o único que morreu, se não me engano, por velhice. Estava até tentando buscar aqui na minha mente se eu lembro dessa história exatamente, mas ele, se não me engano, é o único que morreu de velhice. Foi o apóstolo João. Os outros discípulos só ficaram comprometidos após a morte de Cristo, só depois quando Cristo apareceu para eles. Após a morte de Cristo, os discípulos, eles mudaram a perspectiva de vida deles, eles não estavam mais envolvidos, eles começaram a se comprometer realmente. Eles aí seguiram com a igreja primitiva, onde realmente foi fundada a igreja e seguiu em frente a igreja, mas só após. Será que nós temos que realmente pensar lá igual o porco lá teve que morrer para poder realmente estar comprometido? Será que é isso que a gente precisa pensar com relação a isso? Será que a gente tem que ver? A gente já viu a morte de Cristo, nós escutamos, temos a sua palavra aí que fala sobre a morte de Cristo, então será que a gente precisa ver de novo isso acontecer para nós que nos comprometemos? E com relação ao comprometido, né, eu tenho assim 2 versículos que eu acho interessantes com relação a isso, que os comprometidos serão recompensados. Lá em 2 Crônicas 15:7, fala, mas sejam fortes e não deixem que as suas mãos desfaleçam, porque a obra de vocês será recompensada. E em 1 Coríntios 15:58 diz, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Então, assim, quando você está verdadeiramente comprometido com Deus, é só através dele que a gente vai encontrar força para vencer o cansaço, vencer a comodidade, vencer a inércia, vencer a preguiça. Então, assim, é só através de Cristo mesmo. Só quando você está realmente comprometido com a palavra de Deus, está comprometido que você vai realmente ser recompensado. Em nossas igrejas, nós temos muitas pessoas que estão somente ali envolvidas, seja com o ministério, seja com louvor, seja com algum departamento, ou qualquer outra coisa da igreja. Mas na hora de mostrar o seu comprometimento mesmo com a igreja, é a primeira, sai fora. Quem está envolvido sai fora. Ela não fica realmente, não entra com esse compromisso, né? Ela cai logo fora. Alguns exemplos que a gente pode ver assim, o envolvido, ele exige uma visita em casa. O comprometido, aquela pessoa que está comprometida, ela faz visita. O envolvido, ele pensa só em si. O comprometido, ele pensa em outros. O envolvido, ele assiste só o culto. Ele vai para a igreja para assistir o culto. Mas o comprometido, ele vai para a igreja para participar do culto. Ele não só assiste, ele participa.
O envolvido, quando é chamado para alguma coisa, ele responde talvez. Agora, aquele que é comprometido, ele responde, eis-me aqui. O envolvido, ele é influenciado pelo mundo. Agora, o comprometido, ele transforma o mundo. E eu queria falar agora sobre um padrão a ser seguido. Lá em Mateus 26, 39, a gente vai ver o Jesus, o tanto que ele estava comprometido com o Pai. Aí está o texto lá. E adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: Meu Pai, se é possível, que passe de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aquele momento que Jesus estava ali orando, antes de ele ser preso, ele estava sofrendo muito. Vocês vão ler o texto, ele suava lágrima, suava sangue, né? Seu corpo. Os discípulos estavam dormindo, ele vai lá, briga com os discípulos. Ele estava num sofrimento muito grande. Talvez perguntar para ele assim, você queria passar por isso? Jesus estava falando, não quero passar por isso. Como ele fala aí no texto, se for possível, passa de mim esse cálice. É muito difícil seguir isso. Mas Jesus, mesmo assim, estava comprometido. Ninguém foi tão comprometido como ele. Ninguém se entregou tanto como Cristo. Hoje, a gente vê que tem muitos cristãos envolvidos, mas nenhum e não tem comprometimento. Muitos se envolvem com algumas atividades, mas você vê que não tem compromisso. O que mais a gente vê na igreja é pessoas que estão envolvidas, mas comprometidas não. Não só na igreja, como eu falei, em outras situações. Eu entendo que nós, como cristão, nós temos que estar sempre comprometido, seja na igreja, seja no trabalho, seja no namoro, seja no casamento, seja em qualquer área de nossas vidas. Nós precisamos estar sempre comprometidos, porque a palavra de Deus nos diz que nós temos que estar sempre comprometidos. E para encerrar, eu queria voltar à imagem lá atrás, sobre a história da galinha e do porco. Olhando para essa imagem, você diz o quê? Você está envolvida ou está comprometida com a obra de Deus? Aqui eu fico imaginando aí aquelas pessoas lá na época de Cristo lá, que estavam crendo na crucificação dele e ele sendo crucificado. Muitas pessoas ali, muitos judeus, só estavam envolvidos com o evangelho, mas não estavam comprometidos. Então, assim, Deus ele se entregou por nós. Deus não é o porco aí, é claro, né? É só uma brincadeira com a imagem da galinha do porco. Mas Jesus, né? Jesus, ele esteve totalmente comprometido. Então, assim, na nossa igreja, a gente vai ver duas classes de pessoas. Umas envolvidas e outras comprometidas. Em qual dessas você faz parte? Qual dessas? Você está envolvido ou comprometida com a obra de Deus? Tá? Isso é para vocês pararem pensar, dar uma pensada, refletir sobre esse tema. É um tema muito bom, muito legal. E que a gente tem que estar realmente pensando sobre isso o tempo todo. Nós estamos envolvidos ou comprometidos com Deus? Tá? Gostaria de encerrar, vou pedir aproveitar para minha esposa dar uma participada, acho que ela ainda está aí. Pedir para que ela esteja orando por isso, para que Deus esteja aplicando essa palavra em nossos corações, que nós possamos realmente praticá-las. Fernanda, você ainda está aí ou saiu? Oi, tô sim. Vamos orar então. Senhor, obrigada por essa noite, Pai, por esse encontro virtual, Senhor. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos trouxe, ó Deus, até este encontro, Pai, através dessa ferramenta que nós temos. Muito obrigada por essa palavra, Senhor, que teu Espírito Santo nos incomode, desperte em nossos corações o desejo de sermos cada vez mais comprometidos com o Senhor, em primeiro lugar, com a tua obra, ó Deus, em nossos trabalhos, ó Pai, com as nossas famílias, Senhor, que possamos dar o nosso melhor, que possamos dar a nossa vida por aquilo que nós acreditamos e por aquilo que nós, para as coisas
que fomos chamados, ó Pai, onde o Senhor nos colocou, que nós sejamos, ó Pai, diferentes, que as pessoas olhem para nós e vejam a diferença através do nosso comprometimento, Senhor. Em nome de Jesus, toma as nossas vidas no teu altar, ajuda-nos, Pai, a crescer, a melhorar, ó Pai, a sermos melhores servos, melhores esposas, maridos, melhores filhos, ó Pai, melhores empregados, ó Deus, ajuda-nos a melhorar, Senhor, através do comprometimento. Que o Teu Espírito Santo toque os nossos corações nesse momento, ó Deus, e ministre essa palavra em nossos corações, que possamos refletir e entender a vontade do Pai. Ó Deus, fica conosco no decorrer dessa noite, junto às nossas famílias, continue nos livrando, ó Pai, desta pandemia, ó Deus, porque o Senhor tem nos livrado e por isso nós te louvamos, te agradecemos e te adoramos, Senhor. Muito obrigada, porque o Senhor é bom, a sua bondade e a sua misericórdia duram para sempre. E mesmo em meio a essas aflições que o mundo tem vivido, nós escolhemos te servir, te adorar, te amar e te louvar, Senhor. Muito obrigada por tudo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradeço a oportunidade de estar falando com vocês. Muito obrigado por tudo aí. Que Deus abençoe a vida de vocês.